ao vivo e a cores. Vai começar mais uma live. É porque tem um delay, famoso delay. É delay. Quando entrar a primeira pessoa, vamos lá, continua, estamos chamando, esperando o Bog entrar, né? O Bog vai entrar e eu vou adicioná-lo. João Batista, boa noite, grande João Batista, doutor João Batista. Estamos esperando aí nosso convidado, ele deve estar entrando já já. Elane, boa noite. Boa noite, Maria Alice. Esperando aí o Henrique entrar, né? Preparo jurídico, grande preparo jurídico, que sempre dando muitas dicas aí, que são experts em live. Antônio César. Grande Luiz Reis, que foi o nosso entrevistado de ontem, vai voltar aí. Fiquei sabendo que semana que vem ele está aí de volta. grande, grande Luiz, grande Laus, grande Antônio, doutor Antônio. Aí, grande Henrique, nosso convidado já entrou, agora precisamos apenas acrescentá-lo aí na nossa nossa live, né? Guto Condé. Então, Henrique, é só você mandar a solicitação agora para você poder participar. Ok. Bog. Alô? Será que ele foi? Cadê? Alô, Henrique? Boa noite, E aí, Henrique. Marcelo? Tudo bem? Tá ouvindo? Tô te ouvindo, perfeito. Pera aí, Tá me ouvindo? deixa eu ajustar aqui. Tô te ouvindo, tá cortando um pouco, mas tô ouvindo. Tá tudo bem. É, tá um pouco mesmo, pera aí, deixa eu ver. É porque eu tô usando um tablet aqui. Ah, Vamos ver se é o lugar onde ele tá aqui. É, tá um pouco de... Deixa eu ver se eu botar um... Deixa eu só ver se eu... Com fone. uhum, Acho que um fone pode ajudar, pera aí. tá bom. Tempo aí. E aí? Tá melhor, não? Melhorou, parece que melhorou. Tava dando uns chiadinhos. Então vamos começar? Bom, primeiro, Claro, vamos lá. começamos hoje aí a nossa segunda a live, né? Aham. E hoje temos um convidado que está vindo do outro lado do Atlântico. Para quem está aqui no Brasil, como eu, nosso convidado está em Lisboa, está lá na capital portuguesa e vai trazer algumas Isso. novidades de lá, da nossa querida terra de Portugal, para a gente, principalmente na área de comunicação, na área de cobertura da imprensa, é o jornalista Henrique Polg. Bom, eu vou apresentar então o Henrique. O Henrique, ele é paulista do município de Adamantina, né, Henrique? Você Isso. é formado em jornalismo e audiovisual pela Universidade de Brasília, a UNB, e atualmente você está fazendo mestrado em comunicação estratégica na Universidade de Lisboa. O Henrique ele já foi editor da TV Brasil, que é o braço televisivo da empresa brasileira de comunicação, que é a empresa estatal federal. É. Faltou alguma coisa, Henrique? Não, é isso aí. Em resumo, é isso. Ah, legal. Então vamos começar a nossa conversa. A live é um espaço de lives, né, que a gente está abrindo para pessoas dos mais diversos campos. Ontem a gente teve um escritor, um poeta, hoje temos um jornalista, teremos músicos, teremos outros escritores. A ideia é abrir para que pessoas interessantes tragam suas experiências e possam compartilhar informações legais com a gente aqui e conhecimentos, dicas, enfim, aproveitar esse período de pandemia que nem todo mundo, né, enfim, pandemia aqui no Brasil, né, aqui no mundial, aqui no Brasil ainda com um certo isolamento, né, ainda que parcial. Lá em Portugal parece que já as coisas tentando tomar um rumo de normalidade, e o Henrique vai falar um pouco sobre isso. É. Ele vai falar um pouco sobre a experiência dele jornalística, mas ele também vai falar como é que é a experiência de um cidadão brasileiro passar esse período de isolamento, de pandemia, de quarentena, em um outro país, no caso um país da Europa, Portugal, que é a nossa
nação irmã, enfim, lusófona, e também vai falar um pouco sobre algumas curiosidades, como cobertura jornalística da imprensa portuguesa, como que essa imprensa portuguesa viu os fatos recentes aqui no Brasil, especialmente os relativos à Covid-19. Então é isso, eu vou parar de falar então e vou deixar a bola com o nosso entrevistado de hoje. Então, Henrique, eu queria começar, antes de qualquer coisa, a falar assim, que você falasse um pouco sobre o que te levou a Portugal, né? Você está fazendo um curso de comunicação estratégica aí na Universidade de Lisboa. O que é esse curso? Explica para a gente aqui o que você está estudando aí de comunicação estratégica. Bem, então, é um curso bem abrangente, né? Eu estou especificamente agora na parte de comunicação política. Acabei decidindo fazer a tese nessa área, até porque era algo com que eu trabalhava aí, né? Então, eu percebi que eu não tinha como fugir um pouco disso. Eu queria até fugir um pouco do tema, mas é algo que eu me interesso, é algo que me fascina, né? Então eu acabei fazendo comunicação política, mas comunicação estratégica aqui, ele abarca, por exemplo, comunicação diplomática, comunicação, relações públicas também, né? É até uma parte grande. Tem até comunicação em saúde. É um curso, porque tem uma divisão, né? Tem uma divisão com o curso de jornalismo também, que tem. E tem esse curso de comunicação estratégica, então o de jornalismo é bem voltado só para jornalismo, e a comunicação estratégica abre um pouco também para marketing, e eu acabei decidindo ficar em comunicação política até, que é o que me interessou mais aqui durante o curso, né? E ainda estou no meio do meu trabalho, né? Ainda tem muita coisa para fazer, mas tá sendo muito bom, muito interessante. E mestrado é uma coisa, e aqui eu percebo que é um pouco diferente, né? Eles exigem bastante na questão de metodologia, técnica, então é uma coisa que eu estou aprendendo muito, assim. Era uma coisa que há muito tempo eu não fazia, né? Academia, universidade é bem diferente de trabalhar, né? Com texto, né? É outro tipo de coisa, né? Então, está sendo muito bom, tô gostando. Ah, legal. E qual que é o enfoque, já que dentro dessa parte estratégica você está trabalhando estudando, né, fazendo seu mestrado numa área de comunicação política. O que especificamente, qual que é o enfoque dessa comunicação política? Eu queria que você falasse um pouco também do que você vai defender, né? Qual que é a sua tese de mestrado? Então, eu tô fazendo uma tese sobre populismo e usando como objeto de estudos, diria assim, né, um caso, é o Bolsonaro no Twitter. Uhum. Porque é um fenômeno, né? Não tem como negar, é uma coisa... O Trump também. Sim, então o Trump é o grande fenômeno, né, do Twitter. Tem muito estudo, muito artigo sobre isso, até descobri muito, né, estudando isso, né, que já estudaram muito sobre Trump, né, é um caso, assim, muito emblemático. E o Bolsonaro segue um pouco, né, a linha ali na comunicação na internet. E aí, era até uma coisa que não estava tão definida, eu acabei indo para o populismo, que é algo que cada vez está sendo mais falado, né? Não só sobre o Bolsonaro, né? Sobre todos esses líderes de hoje que usam a internet, o populismo, você pode notar, se você abrir hoje um jornal qualquer no mundo, tem lá alguém falando sobre o populismo no mundo, e como que é uma onda populista, e principalmente na direita, né, eles acabaram aproveitando, assim. E populismo, né, já existe há muito tempo o conceito de esquerda também, né, no Brasil, e agora tá... E é possível, assim, eu ainda tenho que fazer meu trabalho de resultados e tal, mas já dá para saber que alguns traços, né, do populismo, que é tipo, por exemplo, o populista normalmente se acha o representante do povo, né? Se diz exatamente isso, né? Eu sou o povo está comigo, mas nem sempre é o povo todo, né? Esse ainda mais um país tão grande, né?
Uhum. Mas é uma coisa, é um estilo retórico também, né? Tem muita palavra vazia, né, nisso, né? Então, e é sobre isso e tá sendo bem interessante. Tô lendo alguns livros sobre isso e faz muito sentido, pelo menos agora para mim. Uhum, legal. Boa noite aí para as pessoas que estão entrando. Elo Bolg, Vanessa, Johnny Tô tomando uma sangria aqui. também estará com a gente aí numa live semana que vem. Bom, populismo não é uma coisa nova, né? Uma coisa muito antiga, é um fenômeno político antigo, né? E conhecido e em diversas tendências, né? De populismo, populismo de esquerda, populismo de direita, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco o que você acha, por exemplo, do populismo na era digital. Populismo, enfim, ele tem alguma característica especial hoje, esse populismo que está, digamos, bombando aí nas redes, no Facebook, no Twitter, inclusive, enfim, com questões muito polêmicas, né? Enfim, que no Brasil agora existe até uma investigação a respeito, por exemplo, de fake news, que tem muito a ver, claro, com as redes sociais, disseminação em massa de notícias falsas. Então, o que você vê especificamente em relação ao populismo na política hoje? O que esse populismo se diferencia tendo as redes sociais como canal? É mais voz do populismo? Então, eu acho que a grande diferença é que, pelo menos essa onda que está acontecendo agora, eles aproveitaram muito bem as redes, né? Eles conseguiram capturar muito essa força, assim, das redes, né? Como eles conseguem direcionar o que eles pretendem, né? Muito mais fácil do que, por exemplo, partidos antigos, de esquerda e de direita, né? Muita gente ficou para trás, né? Pra falar a verdade, assim, se você for pensar em termos digitais, partidos ficaram um pouco para trás, né? Tem uma hierarquia que não funciona muito bem na internet, né? Então, esses caras conseguiram usar uma linguagem ali, uma retórica mais fácil, né? E aí, eles usam muito hashtag, essas coisas. Tem um livro muito interessante, que é bem simples, assim, é um livro pequeno até, e bem tranquilo de ler, não é nada que seja muito complicado, que eu li, que chama Os Engenheiros do Caos. Esse eu indico. Engenheiros do Caos, é de um italiano. Também, editor, você tem os dados aí do livro, que aí isso é uma coisa que a gente pode aproveitar aqui também para passar referências para as pessoas que quiserem ler sobre os assuntos que você está falando. Esse livro é uma dica. Como chama? Vou até escrever aqui, Engenheiros do Caos. É muito bom. Quem que é o autor? É o Giuliano da Empoli. Eu não sei se fala assim, porque é um italiano, né? Português? É Giuliano da Empoli. Mas esse nome Seja italiano. Engenheiros do Caos. E aí fala do caso do partido lá da Itália, né? Dos Cinco Estrelas, como eles se organizaram. Fala do Trump, fala do Bolsonaro. Fala de Brasil, então. Não tão profundamente, né? Mas assim, é muito interessante, que mostra como que eles conseguiram criar essa comunidade, né? Porque a internet é um pouco de comunidade, né? Esse negócio de live. Quem faz é o Bolsonaro, né? Ele sabe, ele que tá aí todo dia na live aí dos Facebooks e aproveita muito isso, né? Então, é uma coisa que eles sabem se comunicar, né, na internet. Isso faz diferença. Você tocou numa questão interessante, porque diz muito respeito ao que as mudanças em termos de você que está lidando com comunicação estratégica voltada para a política, mas como alguns aspectos da comunicação em relação às campanhas mudaram
especificamente nessas eleições de 2018, porque você inclusive tocou nesse assunto agora, da questão dos partidos, de ter aquelas grandes estruturas e tal, de repente ter um candidato que vem de uma legenda obscura, enfim, dessas E hoje está sem partido, né? sem partido, tentando com o outro que ainda parece que está bem difícil, mas se valer dessa estrutura das redes sociais, consegue, digamos, bombar essa candidatura, e ao mesmo tempo você tinha um candidato como, por exemplo, Geraldo Alckmin, que tinha, do PSDB, que, se eu não me engano, tinha o maior tempo de televisão, um tempo longo, boa parte do tempo de televisão o Alckmin possuía, e isso não se refletiu em votos, né? O Alckmin acho que foi um dos candidatos menos votados, né? Ficou ali nos 3% e tal. Então isso aponta, você que está estudando isso, alguma mudança em termos de estratégias de comunicação. E talvez a gente veja já algumas diferenças ainda esse ano, né? Porque teremos as eleições para prefeito, vereador, agora, né, no mês de... As eleições foram adiadas. Acho que foram adiadas, né? Então, acredito que já essas novas eleições para prefeito, que aqui em Brasília a gente não tem, né? Mas tem no Brasil inteiro, vejamos novos aspectos dessas mudanças, né? Enfim, em termos de campanhas, de estratégias, né? Devem ter... Também influenciaram a política. Claro. Deve ter vários desses prefeitos aí, devem estar fazendo umas lives agora aí também. É assim, né? Porque você vê, tem uma foto que acho que é bem emblemática, eu não sei se é do ano passado, na Câmara. Aí você vê assim, na Câmara dos Deputados, né? Todos os deputados tendo uma sessão e todos segurando um celular e fazendo uma live, assim. Não olhando mais para a mesa da Câmara, né? Que às vezes, né, que é importante você mostrar na TV ali, na TV Câmara, você fazer um discurso bonito. Hoje não importa, né? Assim, hoje o que importa é se você está ali fazendo live, gritando e conseguindo mais seguidores não tem, é o que há, né? E os partidos e as pessoas têm que lidar com isso de alguma maneira, né? Também não dá para... Todas essas novas tecnologias que vieram assim, nos últimos anos, né? Enfim, os smartphones, a própria internet não é tão nova, enfim, novas outras tecnologias, mas as redes sociais, enfim, tudo isso veio para trazer mudanças profundas em termos de comunicação em tudo, né? Política, nas empresas, na arte, na cultura, enfim, e aí a gente já vai entrar no assunto pandemia, porque a pandemia também, ela, enfim, tem um lado de influenciar mudanças também. Essa questão, por exemplo, das lives. As lives existiam antes da pandemia. Já existiam, já existia live. Então, a gente chamava também de hangout, né? Tinha os famosos hangouts e tal. Mas a questão, por exemplo, uma área que eu acompanho muito, que é a área musical, que as pessoas não estão podendo fazer shows, se criou esse agora segmento, né, de mercado, o mercado mesmo de fazer lives. E eu acho que isso vai ficar, mesmo quando a pandemia acabar, tem coisas que a gente está observando. Enfim, a pandemia é uma tragédia mundial, né? Mas ela acelera as coisas, né? Ela nos abriu a percepção para alguns fatos, como, por exemplo, a questão do home office, do trabalho desenvolvido em casa. Muita gente mesmo eu, inclusive, trabalho de casa. E o Correio Brasiliense publicou esses dias uma reportagem dizendo que a União economiza cerca de 500 milhões de reais por conta do home office. E alguns setores estão produzindo até mais. Então, assim, coisas relacionadas à pandemia, mas a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Legal, então, saber que você está fazendo esse curso aí e tendo essa visão estratégica da comunicação, né, voltada para a área política. Enfim, é um campo bastante interessante que dá para falar muita coisa. Henrique, eu queria agora, então, assim, você está quase 2 anos vivendo aí em Portugal, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, você como jornalista, né, o que você é da área de televisão, mas pode
focar também na televisão, pode falar dos jornais, da internet. Como é que você vê a imprensa aqui no Brasil, né, assim, em termos de comparação, por exemplo, de coberturas, de assuntos? O que você notou? A imprensa, ela tem suas peculiaridades em cada país, né? Cada nação tem os seus assuntos, as suas temáticas, enfim, os seus momentos. Em relação a Portugal, o que você notou, por exemplo, que os portugueses falam muito na imprensa? O que predomina aí? A política, a economia? Como é que são as abordagens? Fala um pouco para a gente sobre as suas impressões a respeito da imprensa portuguesa. Você, inclusive, já está escrevendo, já escreveu para a imprensa portuguesa, depois a gente fala disso também. Então, eu até tentei anotar algumas impressões aqui, porque eu vejo todo dia um pouco de TV de portuguesa, né? Tem uma TV aqui, acabo vendo os principais canais, né? E aí tem algumas diferenças, assim, acho que é bem, pelo menos na minha impressão, eu percebo que é um pouco menos sensacionalista, né? Até um episódio que eu lembrei aqui, que bem no começo me marcou, né? E acho que mostra bem a diferença. Eu fui num açougue aqui perto, um talho, né, que eles chamam, e aí tinha uma TV, né, e estava bem cheio, e aí começou a passar uma notícia sobre um caso que era bem forte, tinham achado uma cabeça de uma mulher numa praia, uma coisa assim, né, esse tipo de coisa bem forte, que eu não costumo ver tanto. E aí, no momento que isso passou, o português que estava ali no talho, né, até vendendo a comida, falou: nossa, tá parecendo a Record, né? A TV, não é? A Record, porque eles conhecem, né? Tem Record aqui. Tem uma Record bem grande até. Então, aí, assim, a imagem que associa, por exemplo, a Record, a imprensa brasileira é de morte, né? Sensacionalismo. E eu não vejo tanto assim aqui. Eles têm um pouco mais de... Acho que um pouco também de algumas regras até de autocensura, né? E também veio as TVs foram... E a imprensa toda, né, durante a ditadura foi bem controlada aqui, né? Então eles têm um pouco disso ainda. Mas, em geral, por exemplo, não é tão sensacionalista, mas ainda tem aquelas coisas, né? Por exemplo, agora há pouco eu estava vendo aqui no Twitter de Portugal, o assunto mais falado é o BBB Portugal, né? Não tem jeito. Então, tá todo mundo falando, aí um monte de nome lá que eu não conheço, de alguém que está sendo eliminado, não sei o quê. Porque tem aqui na TVI, tá rolando agora o BBB, por exemplo. A principal televisão daí é pública ou é privada? A de audiência privada. Eu não tenho certeza agora se a TVI e SIC, essas duas são as maiores. São como se fossem a Globo daqui. Tanto que passa a novela da Globo na TVI. Mas tem a TV pública, que é a RTP, que são as primeiras, inclusive, são 3 TVs públicas, 3 canais, né, da RTP, que é tipo a TV Brasil daí, né, que não deu certo, né, agora a gente tá cada vez menos pública, mas aqui é muito forte a RTP ainda, né, mesmo que não tenha tanta audiência, mas é forte, sim. Tanto que tem uma RTP África também, que eu consigo... Isso é uma coisa interessante também, notar, né? Eles têm uma ligação com a África, com as colônias, né? Mas bem forte, né? Então a gente acaba ouvindo mais sobre a África aqui, sobre Angola. E ouvi muito sobre o Brasil, na verdade, todo dia, todo jornal tem uma notícia do Brasil, fala do Bolsonaro, fala do que está rolando no Rio, em São Paulo, né? Porque tem uma comunidade aqui, né? Tem muita gente brasileira, tem uns 100 mil, acho que mais, né? Mais de 100 mil já. Mas é interessante, assim, ver que eles têm... falam muito também das antigas colônias, né? Então, você acaba tendo uma visão diferente de mundo, assim. E tem muito da Europa, né? Tá em relação à Europa, muitas notícias do continente. Sim, porque agora também, né? Principalmente agora tá rolando briga, né? Tá rolando essa disputa de orçamento com a Europa, com a União Europeia. Tem um pouco dessa rixa de Europa do Norte e do Sul, né? E aqui é o Sul, né? É considerado o Sul, que são Portugal, Espanha, Itália, Grécia também entra nisso.
que são os países que acabam tendo, que eles estão precisando de mais dinheiro, né, agora principalmente. Então tá tendo essas rixas, né? Então ouve muito falar de Europa, né? Eles têm que falar, né? Eles estão no meio disso. Mas assim, em geral, eu acho que a mídia é um pouco menos sensacionalista, mas tem aqui uma coisa que eu acho muito presente, que eu não esperava tanto, é o esporte. Futebol é realmente o esporte do país. E os times, né, tem TVs, né? Que agora o Flamengo parece estar querendo ter uma TV, não sei se já tem, mas aqui tem o Porto, tem TV, o Benfica. Aí agora o Porto acabou de ganhar o campeonato. Tem canais de TV. Agora na pandemia o Porto ganhou o campeonato nesses dias. Aí tava lá uma festa. Então isso falam muito de futebol. Cristiano Ronaldo é tipo a estrela do país. Sim, o herói nacional. Tem isso mesmo. Legal, então hein? tem coisas que lembram e tem algumas diferenças que é óbvias também, né? E aí você falou, por exemplo, da questão das novelas brasileiras. A gente sempre vê que as novelas fazem sucesso no mundo inteiro, né? Tem Cuba, China, Rússia, enfim, Argentina. E aí em Portugal ainda as novelas fazem muito sucesso? Sim, as últimas que estão passando aí passam aqui. Tem um canal da Globo que é só de novela. Tem novela da Record também. Acabei de ver aqui, tava passando Jesus, aí começou o Apocalipse. então, com certeza. Então, aí tava passando uma novela da Globo agora. A Globo não tem como negar que que faz muito bem, né? Então, em comparação com as daqui, por exemplo, a Globo é bem melhor. Mas aqui também eles fazem novela, e tem novela portuguesa, e aí é interessante que... portuguesa com atores brasileiros, né? Acho que a Lucélia Isso, Santos tem novela aí, né? Enfim. Tem ator brasileiro aqui, e vez ou outra eu vejo... você vê na TV, realmente, atores, e vi a Vera Holtz um dia desse no meio da rua, eles vêm fazer teatro também, né? Sim, mas nas novelas mesmo daí tem atores brasileiros, né? Enfim, sim. O Edwin Luiz, que é um ator que fez muito sucesso na década de 70, né? Acho que os mais novos não vão lembrar. Ele trabalhou, por exemplo, numa novela com a Lucélia Santos chamada Escrava Isaura, e ele estava fazendo novela aí recentemente em Portugal. Enfim. Sim, tem uma conexão, sim. A gente fala-se muito do Brasil aqui, muito mais do que a gente aí fala de Portugal. Isso é com certeza. E se fala com carinho, com ironia, hoje, como é que o Brasil hoje está sendo visto aí pelos portugueses? Então... De uma forma geral, né? Enfim, então, acho que agora não tá bom, né? Virou piada, várias... Não sei se você viu, ficou famoso nesses dias uma piada aí de um humorista daqui. Ele tem até uma coluna na Folha, que é o Ricardo... Tinha até anotado aqui, Ricardo Araújo Pereira. Ele tem uma coluna na Folha, um humorista português. E eles fizeram uma piada aqui com aquele episódio lá da sanfona, né, que o Bolsonaro tocou, o cara da Embratur tocou uma sanfona. Maria, na sanfona. Isso. Aí eles fizeram uma piada, deram muita risada. Então, assim, aqui virou piada, né? Eles fazem piada de brasileiro. Pelo menos agora, né? No caso do Bolsonaro, porque tem algumas coisas muito... que eles não conseguem acreditar, né? Assim, tem umas coisas muito sem noção, né? Então isso vira todo dia piada e muitas vezes, mas na maioria das vezes, na verdade, não é piada, né? É mais triste, né? É mais tristeza para ver nas notícias, né? Então, justamente falando, você falou há pouco, né, sobre a questão da cobertura da imprensa portuguesa a respeito do Brasil. Acho que você poderia falar um pouco, você citou agora o exemplo do humor, né, como é que eles estão vendo com sarcasmo, né, a situação
que o Brasil está passando hoje, em plena pandemia. Enfim, a cobertura da imprensa. O Brasil tem muito destaque aí. Você estava falando há pouco das colônias, das ex-colônias, né, dos países africanos. Falou também que o Brasil também aparece, com destaque. E como é que a imprensa está vendo esse momento aí da política? Esse momento geral do Brasil hoje. Eu vejo que com tristeza um pouco, né? Por conta do que parece ser muito descontrolado, né? Como tem muito brasileiro, então tem muito, usa-se muito, tem muito português fazendo matérias aí, né? Então eles mostram famílias desesperadas, né? Todos esses casos. E então eles ficam até tocados, sim, com isso, né? E falam sempre sobre os números, né? Aumentando. E até porque é uma discussão até sobre viagens ou não, né? Agora está proibido, né? Mas por um momento ainda tinha conexão, né? Tinha passagem, tinha avião. E isso foi uma coisa que a Europa barrou, né? Mas tem muita gente, tem muito cidadão, né, brasileiro e português que pode circular. Então isso às vezes você vê, né, nas redes sociais assim, aquele tipo de fala, nossa, olha, começa a ter uma fala meio xenófoba, né? Porque, não, mas também os brasileiros, mas olha ali, também está entrando muito brasileiro, isso é culpa dos brasileiros. Começa a ter isso. E assim, isso sempre existe, né? Existe xenofobia. Mas talvez agora esteja mais visível, porque, como é uma situação difícil, né? Eles conseguem falar isso com propriedade, né? Até com... Mas assim, em geral, não é com graça, com humor, não. Mas tem quando esses episódios meio bizarros, é claro que eles fazem piada, né? Porque também não tem como. Uhum. Certo. Enfim, Henrique, aproveitando então que você estava já aí, né, na Europa há um bom tempo, quando veio a pandemia. Então eu queria justamente que você falasse um pouco sobre como é que foi passar por essa situação de quarentena, né, de isolamento, num outro país, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre como foi também a questão da quarentena em Portugal. Eu acredito que tenha sido mais levado a sério do que aqui, né? Mas você que está aí pode me dizer melhor como é que foi esse processo. E depois falando, inclusive, agora parece que já está flexibilizando, né? Já está podendo voltar. Como é que está hoje? Então, queria que você falasse um pouco sobre como foi o tempo da pandemia aí, o que você sentiu, o que pensou, e como é que está agora? Bem, agora está até tranquilo, ainda tem algumas áreas, agora eles estão começando a ter, eles abrem o país e algumas áreas permanecem fechadas, em alguns bairros até, eles chamam de conselhos, né, freguesias, que tem alguns lugares que estão ainda mais ativos. Tanto que Lisboa ainda tem hoje teve 300 e poucos casos, né? Mortes, acho que foram 6 hoje. Tá mais ou menos nessa média. Tá começando a baixar um pouco, mas ainda tem. E começou no norte, então começou lá em Porto, e isso foi o grande problema no começo, lá em Porto. E aí agora tá em Lisboa um pouco mais. Mas assim, a vida já é quase normal, claro que tem máscara, né? E, por exemplo, bar fechado ainda não abre, boate, shows, né? Ainda não abriram, assim. Então, assim, é interessante, muitos restaurantes começaram a ter mais mesas na rua, né? Porque realmente, por exemplo, parque e praia aqui tá bem assim, quase liberado. A praia você vai e tem uma bandeira que fala se tem bandeira vermelha, verde ou amarela. Então, para não ter a lotação, um limite, né, de lotação. Mas eu acho assim, essa parte de vida na rua, né, e também acho que o que conta muito é o verão, né, então o verão as pessoas já vão para a rua, né, então isso já ajuda, né, que o grande problema é lugar fechado, né, que isso ainda tá fechado aqui, né, tem muito bar e boate que, por exemplo, um caso meio específico, uma
um lugar lá que eu ia às vezes, até pediu nesses dias uma ajuda no Facebook, porque tá fechado e vai continuar fechado, né? De música, que toca rock. Ó. Então, isso ainda existe, mas na rua, assim, já é mais tranquilo. Tem gente com máscara, mas já tá mais tranquilo do que aí, eu imagino, né? Mas daí eu também fico, assim, vendo meio desespero e às vezes meio... eu não sei muito o que pensar, porque eu não consigo ter informações, parece... claras do que está acontecendo, né? Porque parece que tem lugar aberto, tem lugar fechado, então... E acho que o fato daqui de ser um país pequeno ajuda muito, né? Eles conseguem controlar muito mais isso, né? São 10 milhões de pessoas, né? Então, na hora que você vai comparar o número de casos, você tem que comparar com a cidade de São Paulo, por exemplo. Né? Uhum. Mesmo assim, ainda mesmo assim tá baixo, né? Eu estava vendo aqui São Paulo tem uns 1.200 casos, aqui tem 300. E é mais ou menos... A cidade de São Paulo está diminuindo, assim como a cidade do Rio. Mas então, ainda mesmo assim está grande, né? Tá alto. Brasília, por exemplo, os casos estão aumentando, né? Enfim, acho que em geral no Brasil os casos estão aumentando, né? E o Brasil tem essa característica, né? Essa peculiaridade que eu acho que não sei se algum outro lugar do mundo teve, né? Porque, pelo menos assim, na maior parte dos países, primeiro se esperou haver uma estabilização, uma redução nos casos, para então se liberar e começar a flexibilizar. O que eu percebi aqui... Aqui, acho que é o lugar, por exemplo, Brasília, já está tudo praticamente funcionando. Ontem, acho que os bares reabriram, shoppings já haviam sido reabertos há um mês. Então, aqui shopping foi a última coisa a abrir, por exemplo. Então, assim, está tudo praticamente aberto. Então, eu acho que é o único lugar, ou um dos poucos lugares, em que se abre tudo quando se está aumentando, né? E talvez se essa pandemia tivesse sido tratada de uma forma mais séria aqui desde o início, com lockdown e tal, por um período, talvez já tivesse, não digo passado, mas já estaria bem melhor a situação. Mas como a coisa não foi tratada com seriedade desde o início, não houve rigor, né? Enfim, então o negócio, o problema se prorroga. A gente já está aqui há 4 meses em pandemia e as mortes só aumentam. Já são 75 mil mortes, isso mortes oficiais, né? A gente sabe que isso é subnotificado, a gente não sabe exatamente quantas pessoas já morreram ou ficaram doentes, porque são poucos testes, né, uma testagem, mas o que se sabe efetivamente é que em muitos lugares já está aumentando, a infecção da Covid-19 está aumentando, e ao invés de se fazer um lockdown, enfim, se libera, então a gente espera que vai aumentar mais. E como essa doença tem um efeito de que às vezes leva até 2 semanas para os sintomas aparecerem, então talvez a gente sinta daqui a 2 semanas. Agora já está bem difícil. Aqui em Brasília, por exemplo, o que eu vejo... onde eu moro, as UTIs já estão praticamente lotadas, né? Então, assim, a situação é muito difícil, muito difícil. O que eu vejo aqui, o que eu acho que rolou... Eu queria saber exatamente como foi em Portugal a questão do isolamento, né? O isolamento em Portugal. Eu acho que aqui na Europa toda, o que eu percebi é que quando pegou ali na Itália, né? Porque a Itália foi o que todo mundo se tocou que o negócio era sério, né? Porque perderam o controle, ninguém sabia o que fazer. Então, quando eu lembro do dia específico, quando começou, porque era uma sexta-feira 13 de março. Então, e nesse dia, todo mundo meio que já ficou em casa. Assim, Portugal meio que parou sozinha, antes do governo pedir. Aí até o primeiro-ministro, que ele estava tentando deixar todo mundo mais tranquilo, demorou um pouco ali para negociar com o presidente, né, que aqui tem isso, né, tem um semipresidencialismo. Aí eles, depois de dia 13 ou 16 de março, que eles fecharam mesmo, né, tudo. E aí tinha multa para quem saísse sem motivos, né? Mas o que eu percebi, e que eu não consigo entender como o Brasil não fez, é que o que foi feito foi tipo um pacto. As pessoas chegaram à conclusão seguinte: vamos fazer esse pacto de que a gente vai fechar
por 2, 3 meses, né? Vamos unidos fazer isso para depois a gente abrir, porque na hora que abriu aqui até, que já faz um mês, já mais até que está aberto, foi até o contrário, o presidente teve que ir na rua para mostrar que estava tranquilo. O presidente foi na praia, sabe, para mostrar, olha, gente, pode sair na rua. Então, assim, foi o contrário. Porque o que foi feito foi um pacto, todo mundo falou assim, olha, vamos parar para depois a gente abrir, porque ninguém vai aguentar ficar fechado, é meio óbvio, né? Não só humano, mas a economia realmente importa, né, claro. Então, o que eles fizeram foi balancear, vamos fechar agora para, quando for preciso a gente abrir sem explodir, né? Então, hoje tem casos e ainda é um problema ainda aqui. Mas, assim, os hospitais não estão cheios, então não é uma coisa... Morre muita pouca gente por dia, morre 2, 3, né? É uma coisa controlável, né? Então, assim, quem estiver passando mal vai ter hospital, né? Para ele. Mas é claro que, mesmo assim, para você ver, mesmo assim é um problema. Vários países aqui não deixam português, vários países da Europa não estão deixando português entrar. A Inglaterra proibiu. Então tá tendo essa disputa aqui, até dentro aqui da Europa, sabe? E eles começam a falar que é discriminação, e você vê que tem um pouco de discriminação mesmo, sabe? Porque aqui o número de testes é muito grande, é um dos maiores do mundo, em Portugal, o número de testes. Então aqui, claro que vai ter mais casos, né? Isso não é desculpa, óbvio. Mas assim, tem lugares, a Bélgica, que foi super ruim, de como lidou, da maneira que lidou com isso, eles estavam ainda receosos. Suécia também? Então, né? Então, a Suécia aí, tanto que quando abriu, a Suécia e Portugal entraram no mesmo time, como se os dois tivessem mal no combate. E não estava, né? E para você ver que, então, vai demorar muito para o Brasil estar bem, né? E assim, infelizmente, se na Europa Portugal está mal, imagina, né, quando que isso vai acontecer no Brasil, né? É uma coisa que não dá nem para ter muita previsão, né? Assim. Agora é torcer para uma vacina e que pelo menos as pessoas não tenham um tratamento, né? Tem um hospital. A vacina é a grande esperança, né? Só que a gente não sabe... Mas é só um minuto que eu vou fechar aqui por causa que tá um som aqui atrapalhando rapidinho. Só um minuto. Tranquilo, pessoal. Ele foi ali fechar a porta, eu acho, para evitar interferência. Mas é um prazer estar tendo essa conversa aí com a Henrique Borg, Soraya, né, Heloísa Borg. Obrigado aí. Opa, desculpa. Amanda. Eu não estava ouvindo aqui bem. Chegando aí. Bem-vindos e bem-vindas. Rapaz, eu que inveja de você porque você está tomando um excelente vinho em português. Eu estou aqui tomando água. Então, na verdade, enfim. Eu estou tomando uma sangria até, na verdade, só porque está muito quente. Hoje fez 37 graus aqui, você acredita? Eita, nossa, calor. Tá muito mesmo. Não, é coisa de passar mal. À noite, está fazendo 11 graus à noite em Brasília, né? Então. Mas aqui está ao contrário. Legal, Henrique. Eu queria aproveitar agora e soube que você escreveu recentemente um artigo, inclusive li também um artigo que você escreveu, parabéns, para um veículo aí da imprensa portuguesa, e eu queria ver se você tem a possibilidade de um trechinho. Ontem, por exemplo, a gente teve o poeta Luiz Reis aqui, ele lê um poema dele, acho que seria sempre uma coisa legal, alguém trazer uma contribuição, além dessa enriquecedora conversa, né, desse enriquecedor debate que a gente está tendo consigo, mas que você também, se você puder ler um trechinho desse texto que você escreveu, é possível? Sim, eu... Um texto, uma coisa Foi rápida. Um texto... eu vou ler aqui a conclusão, basicamente, porque... Você escreveu para onde? Você podia falar que texto foi esse e para qual veio? Então, é para o Público, que é um jornal português, e eles têm uma seção que eles abrem para quem não é do jornal, né, para escrever artigos. Público. E aí tem uma seção megafone, eles abrem para quem quiser mandar artigos, e se eles acharem que vale, eles publicam, e achei muito bom. Parabéns. Eu gostei bastante de escrever, porque eu estava eu estava por um tempo até
pensando nisso, mas o que me deu até a ideia de escrever isso foi, na verdade, uma manifestação aqui de Portugal, que eu fiquei chocado, que tem um líder aqui do partido Chega, o nome do partido é Chega, se chama André Ventura. E aí, nessa onda de manifestação do Black Lives Matter e tudo mais, eles convocaram uma manifestação All Lives Matter, falando que era uma manifestação contra o racismo, mas na verdade estavam lá, e ele é um político de extrema direita, ou direita, né? Mas mais para a extrema direita, e aí ele agora ele está aparecendo bastante. Eles convocaram essa manifestação e um pouco antes da manifestação eles tiveram que pedir para os neonazistas não irem, né? Então eles tiveram que chegar a esse ponto: olha, não apareçam, não vamos fazer saudações neonazistas, né? E aí eu lembrei, eu estava, como estava estudando Bolsonaro, eu lembrei das manifestações de junho, né, de 2013, que eu vi de perto, né, e de todo esse período, né, desde 2013, que eu acho que resume bem o que acontece no Brasil hoje, porque é um pouco isso, né? Eram manifestações grandes, só que tinham ali esse grupo, que é como aqui, né? Tinha ali um grupo que já pedia intervenção, já pedia o fim do Congresso, morte de todo mundo, dos políticos, e aí acabou que esse grupo está no poder, né? Então acabou que eu escrevi sobre isso, tentando ver o que o junho deste ano se comunica com esses junhos de 2013, né? E aí eu posso ler o fim aqui, porque na verdade é uma pergunta que realmente... Por favor. Que é basicamente aqui, uma análise recente do Instituto Brasileiro, Datafolha, mostrou que o apoio à democracia no Brasil atingiu recordes, né, nesses dias saiu. Resta saber qual a democracia desejada pelos brasileiros. Políticos de todos os espectros unem-se contra Bolsonaro, jornais e entidades assinam manifestos pela democracia, mas com a pandemia as vozes da população não conseguem ecoar como antes. Hoje, o otimismo com as jornadas de junho de 2013 parece ingênuo. Uma minoria estridente fez com que o eco mais ouvido desde 2013 não seja o da democracia, mas o do autoritarismo. E aí eu pergunto, qual será o eco de junho de 2020, né, que voltaram a ter manifestações no Brasil? E eu também me pergunto o que a gente vai lembrar disso daqui a 7 anos, igual a gente lembra de 2013, né? Que foi, acho que, uma virada ali, né, no Brasil, que estava ali num período, há muito tempo, um período democrático, né? Só que aí apareceu uma insatisfação, né? Normal também. E aí hoje aparece uma satisfação porque também, assim, chegou no limite, né, da democracia. Havia uma fragmentação desses movimentos, né, mas acabou que quem saiu realmente fortalecido, embora tivesse ali desde a extrema esquerda até a extrema direita, mas quem de fato saiu fortalecido fortalecida desses movimentos foi a extrema direita, né, enfim. E tanto eles conseguiram, isso aí um pouco do Twitter, do que a gente estava falando, eles conseguiram ter voz, né? Só que o que eu acho... esse é um problema, não é um problema da internet, né? A internet a gente ainda está vivendo ela, né? Mas a internet, ela tem esse espírito livre, né? Desde o começo, né? Eu acho muito legal, eu adoro, amo a internet e esse espírito. Só que aí esses grupos conseguem capturar até a liberdade para exigir o fim da liberdade, né? Então, é uma coisa muito louca. Aí tem os limites, né? A liberdade de expressão é válida. Se você usa a liberdade de expressão para pregar o autoritarismo, para pregar racismo, para pregar homofobia, pregar ódio, pregar qualquer tipo de discriminação, pregar o fim das instituições democráticas, isso não é possível, isso não pode, isso deixa de ser liberdade de expressão e vira crime.
Até onde eu sei, discurso de ódio configura para o crime, né? E não para a Mas liberdade. para você. Porque o discurso do ódio, ele justamente vai contra a liberdade, vai contra a essência da democracia, que é o respeito às diferenças, né? E você falou até essa coisa aí, All Lives Matter, né? Que os conservadores, eles tentam justamente, como é que se diz, desqualificar um discurso, um discurso de defesa das vítimas, né? Porque aí vem essa coisa, All Lives Matter, né? Que tenta diluir o All Black Lives Matter, porque assim, claro que todas as vidas importam, mas as vidas que estão sendo principalmente massacradas são a gente vê isso hoje muito claro no Brasil, é a vida da população pobre, população negra. Então assim, principalmente All Black Lives Matter, como foi o caso do Floyd nos Estados Unidos. Você não vê policial chegando e matando uma pessoa como fizeram com ele, se essa pessoa for branca, for de classe média. No Brasil isso é pior ainda, porque aqui parece que há uma tendência a relativizar esses excessos de violência, né, do aparato do Estado e de não se punir, né? Enfim, esses dias agora a gente viu um sujeito, um policial lá, um tremendo brutamontes, subindo no pescoço de uma mulher. Então, assim, para que isso, né? Tem então, certas coisas que não são mais... A direita, não a direita, a extrema-direita, né, os reacionários, não digo os conservadores, mas os reacionários, tentam desqualificar os discursos em defesa das liberdades civis. Né? Então, assim, eles fazem piada, né? Por que dia da consciência negra e não tem dia da consciência branca? Como se os brancos sofressem racismo, eles não sofrem. Não sofrem. É porque dia do orgulho, não tem dia do orgulho hétero. Algum hétero sofre preconceito no Brasil, na rua. Enfim, então, assim, a extrema-direita, ela tem esse mecanismo de tentar simplificar e diluir os discursos de defesa das liberdades civis, do respeito às diferenças, né? Enfim. Não, é um pouco, eu estava vendo até hoje uma entrevista com o Gabeira aqui, né? Mas falando sobre como, na verdade, um pouco até, eles usam isso como defesa, né? Quando eu citei esse André Ventura daqui, uma das brigas que está tendo aqui é com os ciganos, né? Os ciganos são uma parte aqui da população e estava tendo essa disputa. E aí... aqui a gente vê mais xenofobia, né? Porque no Brasil a gente nem tem muito contato com outros povos, né? Então, aqui é de outra maneira, né? Que isso é apresentado. Mas eles sempre usam, né? Quem pega esse discurso tenta pegar esse discurso como uma maneira de defender os valores, né? De defender a família ou os valores anteriores, mas porque esse discurso é forte, né, para alguns, porque realmente a família é importante, as pessoas se preocupam com isso, só que eles usam isso como se fosse um discurso do medo, né? Olha, se você der espaço, sua família vai ser atingida. Não, se isso acontecer, você vai perder o seu espaço no mundo. Não, na verdade, as pessoas já têm o espaço delas, né? E tem grupos minoritários, e às vezes até, né, a maior parte da população, as mulheres, por exemplo, mesmo elas que são a maior parte, também já estão atrás em alguns aspectos. Então, não é uma maneira de você tirar um espaço de um grupo, é você dar espaço para todos terem as mesmas oportunidades, né, basicamente. Viverem, enfim. Henrique, infelizmente, a gente já está aí há quase 55 minutos, infelizmente. Olha só. Nosso tempo está chegando ao fim. A sangria até acabou aqui. O Instagram, ele tem, para quem não sabe, ele tem um tempo máximo, eu acho que é 1 hora. Então, se a gente não encerra, daqui a pouco a gente repentinamente cai, né? Mas, assim, eu queria dizer que foi muito bom, assim, receber você hoje. A gente teve, assim, muitas notícias interessantes, muita informação vinda a respeito de Portugal, a respeito de pandemia, a respeito dos estudos que você está fazendo aí nessa questão do populismo, né, na era digital, da comunicação estratégica. Eu acho que foi uma conversa, assim, extremamente enriquecedora.
Enfim, e não se esgota e nem acaba. A gente pode voltar outras vezes a fazer essas lives aí. Sempre que você tiver algum assunto interessante, alguma coisa para falar, a gente pode marcar. Tem espaço para a gente conversar aqui, com certeza. Mas é isso. Sim, sim, muito bom, obrigado. Pelo artigo, parabéns pelo mestrado aí que você está cursando, né? Parabéns pela aula que você deu para a gente hoje sobre Portugal. Enfim, gostei muito. Tem muita coisa ainda para aprender. Létia, João Batista, grande João Batista. Enfim, queria agradecer a presença de todos. Graça, Tati, direto dos Estados Unidos. Curso Preparo Físico aí. É um curso muito legal aí, que sempre faz umas lives voltadas para a área jurídica. E eu aprendi muito com as lives deles, inclusive me inspiraram para fazer essa aqui. Heloísa Bolg, que é sua irmã, né? Seus pais, sim. Família. Um abraço aí para todos. Gente, muito obrigado a presença de todos. Queria agradecer ao Henrique. Essa live ela vai ficar salva, até por isso que eu tenho que encerrar também, que eu vou salvar essa live e deixar aqui no meu perfil, no Marcelo MCA, Marcelonca. Aí quem quiser rever, quem quiser, se alguém que não viu quiser assistir depois, vai estar lá disponível. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Amanhã a gente vai ter aqui a presença do cineasta, professor de cinema e crítico Sérgio Moricone, que vai trazer umas dicas de cinema, falar um pouco sobre cinema alternativo, cinema de arte, cinema independente. Convido todo mundo para participar. Henrique, mais uma vez obrigado, cara. Valeu. Sucesso aí em Portugal. A gente se vê em breve aí, algum dos lados do Atlântico, quando essa pandemia passar. Sim, sim. Se cuida aí. Obrigado, muito bom. Amanhã eu vou estar aqui para ver o Moricone. Já tive uma aula com ele lá na 108, lá no espaço Renato Russo. Também, amor, 26 anos atrás. Legal, Fred. Aqui em Condé também participando. Gente, obrigado, boa noite e cuidem. Evitem sair. Quem estiver no Brasil, evite sair. Se não puder sair, se tiver que sair, use máscara, use álcool gel. Tome muito cuidado que o negócio está perigoso ainda. Uma boa noite e boa noite. Fiquem bem. Abraço. Abraço, Henrique. Tchau, abraço. Tchau. Até mais. Até mais.